Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados em emboscadas, mata os inocentes procurando as escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Agachado fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos, a vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Amém. O que fazer quando somos alvo da perversão de outras pessoas? Você conhece alguém perverso como essa figura aqui do Salmo 10? Você conhece alguém que esteja sendo vítima da maldade produzida por uma outra pessoa? O Salmo 10 trata sobre a dor, angústia, sofrimento, desespero, indignação e dor promovida e motivada especificamente pela perversão de outros seres humanos. Esse salmo expõe esse tipo de gente que invade a nossa história, promovendo angústia, dor e sofrimento. Esse salmo foi escrito para aqueles que foram ou estão sendo vítimas de outras pessoas. O Salmo 10 é uma oração de um crente fiel que estava passando por um momento real de dor, aflição, angústia, uma fé que chora, que sofre, mas que acima de tudo, ele sabe para quem ele pode depositar as suas lágrimas, a sua dor, o seu sofrimento. Talvez o Salmo 10 tenha sido escrito para você que está aqui hoje à noite. Ele também foi escrito para aquela pessoa que descobriu que está sendo traída por gente que ele julgava ser amigo. Esse salmo foi escrito para alguém que está sendo prejudicado e perseguido por causa da sua fé em Jesus, seja no ambiente de trabalho, seja na sua casa, ou para uma nação oprimida como a nossa, explorada por gente inescrupulosa e absolutamente perversa. Enfim, o Salmo 10 é para qualquer um que esteja sendo atacado em um mundo onde pessoas querem usar e ferir outras pessoas. Em seus 18 versos, o Salmo 10 contém duas coisas muito claras: um pedido de socorro e reflexões profundas a respeito da perversidade humana. É o salmo que melhor retrata e que mais fala sobre esse assunto. E aí eu encontrei nesse salmo pelo menos 3 lições tremendas para a vida da gente. Primeira lição que você pode tirar desse salmo: nesse mundo caído, tempos de dor e angústia podem atingir qualquer um. Nesse mundo caído, um tempo de dor, de angústia, de desespero pode atingir, afligir qualquer pessoa. Esse salmo nos lembra isso, que pessoas desgraçadas vão promover desgraças sobre a vida da gente. Pessoas desgraçadas podem atormentar e oprimir a qualquer um, crente ou não. Nesse caso aqui, o cara era crente,
porque deve ser terrível você passar, você ser alvo da perversidade, sem ter com quem chorar, sem ter para quem pedir socorro. Aqui o salmista sabia para quem ele podia pedir socorro. Aqui no texto, o salmista é crente, é alguém que nutre fé pelo seu Deus criador, cuidador. Mas mesmo sendo crente, o salmista também é humano. E ele nos mostra que em algumas situações, a angústia, a dor, o sofrimento, a indignação, a fome e sede por justiça, às vezes cega os nossos olhos e pode passar a falsa impressão de que Deus não está vendo o que está acontecendo, ou que Deus está na sua paz celestial demais e que não está percebendo o caos que a vida da gente está envolvida. E é isso que ele fala logo no primeiro verso. Ele abre o coração, como ele sabe que para esse Senhor não tem o que esconder, e ele fala claramente: Senhor, você está longe. Senhor, por que você está tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Muitas vezes o primeiro grito do nosso coração é: Deus, por que você não me protege disso que está acontecendo? Senhor, por que você sumiu bem na hora que o meu malfeitor apareceu? Mas preste atenção e aprenda aqui com o salmista, que mesmo na dificuldade, ele olha para Deus, mesmo no desespero, mesmo reclamando, ele olha para Deus. Ele tem um bom pastor, ele sabe para quem pedir socorro. E mesmo se sentindo, aparentemente, abandonado e refém da perversão de outras pessoas, por maior que fosse a sua dor, ele chorava na direção de alguém que ele sabia que podia contar. Alguém que ele conhecia bem. Ele grita e pede socorro ao justo juiz. E em seguida o salmista inicia uma análise de como os malfeitores pensam, como os malfeitores agem. Primeiro tratado sobre narcisista e perversão está aqui no Salmo 10. Essa é a segunda lição do texto. Aqueles que abusam dos outros são rebeldes, são soberbos e são perversos até contra Deus. Um ser humano que abusa do outro é uma criatura rebelde, ou seja, que se assemelha aos demônios. Ele é soberbo, ele é arrogante e ele é perverso até contra a pessoa de Deus. O impiedoso é um egoísta em seu estado pleno. Do verso 2 ao verso 11, o salmista fala de pessoas que lembram muito certos governantes, certos líderes políticos. Lembra também os marginais da nossa nação, do crime organizado, sejam traficantes ou milicianos. Lembra muito líderes, especial dos líderes religiosos, pastores e padres, que usurpam a fé das pessoas para extorquir, para tirar dinheiro, para tirar a emoção, para tirar tudo que ele puder sugar do fiel. Ainda a gente pode colocar nesse pacote do inferno todos os desgraçados que apoiam e pelejam pelo assassinato de bebês, apelidado de aborto. Assassinar um indefeso é o auge da perversidade que um ser humano pode produzir para o outro, e que pode produzir contra o próprio doador da vida. E para finalizar essa lista terrível, também a gente pode incluir aqui aquela pessoa que muitas vezes está próxima da gente e que nos persegue, que nos oprime, que nos rouba a paz, seja dentro de casa, no trabalho, na faculdade. Aqueles que abusam dos outros são criaturas que são narcisistas hediondos e que odeiam a própria pessoa de Deus. No verso 2, o salmista afirma: em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não quer saber de Deus. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Nenhum outro salmo dá uma descrição mais completa das maquinações feitas por seres humanos para ferirem outros seres humanos. O Salmo revela que pessoas nocivas são regidas por si mesmas e exaltam a si mesmas.
É aquele tipo de gente que até o inimigo das nossas almas fica com medo, sabe? Ele corre o risco de entrar numa pessoa dessa e não conseguir sair mais. O cara é tão perverso, não, daqui tu não sai mais, né? É esse tipo de gente. O Salmo revela criaturas hediondas. E a palavra trama, no verso 2, descreve o fato de que essas pessoas, o perverso, ele pensa, ele planeja usar e abusar das outras pessoas. Nenhuma dessas maldades é um acidente, é tudo meticulosamente arquitetado para fazer o outro ser usado e sofrer. Tudo para servir o desejo egocêntrico e louco do coração do mal, do perverso. Isso automaticamente sempre exclui o fato, essas pessoas jamais vão servir ao Senhor, essas pessoas jamais vão querer ter algum tipo de relacionamento com o Senhor. Por isso fica claro que a maldade, a violência, a traição não são acidentais. E aí o Salmo, à medida que a gente vai lendo, o Salmo também revela que o perverso cria para si, a maldade causa essa embriaguez, e ele cria para si o pensamento de que a justiça de verdade nunca vai o atingir. Ele cria para si um grande problema, porque o Deus Todo-Poderoso odeia o pecado e o pecador impenitente. Deus resiste ao soberbo. Deus abomina esse tipo de postura, esse tipo de credo, esse tipo de ação, de pensamento. Uma criatura que busca somente aquilo que cobiça é, por definição, um perverso. Aquele que procura, que somente investe sua energia vital naquilo que ele cobiça, é, por definição, um perverso. E Deus abomina a gente assim. Agora observe um detalhe importante no verso 5 e 6. O que o salmista escreve aí no verso 5 e 6, ele não está concordando, ele não está falando o que ele escreveu ali como se isso fosse uma verdade. Ele está trazendo para a gente, ele está mostrando para o Senhor a forma como o malfeitor acredita em si mesmo. Ele está retratando o que o malfeitor pensa. Ele está retratando o entendimento do ponto de vista do perverso. Os seus caminhos prosperam sempre. O cara que é amante, praticante da corrupção, ele acha que o caminho dele sempre dá certo. Estou me dando bem. Tão acima de sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Essa é a forma de pensar do perverso. Eles, verso 6, pensam consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. O salmista está nos dizendo que os malfeitores pensam que a justiça verdadeira nunca os alcançarão. Basta a gente olhar a nossa nação. Na nossa nação a gente vê a concretude disso que ele está falando aqui nos versos 5 e 6. Réus confessos que devolveram o dinheiro que roubaram, a justiça humana soltou todo mundo. Foram colocados novamente em liberdade pela justiça. Criminosos condenados em diversas instâncias voltaram para os palácios de Brasília. De fato, a justiça humana é cega e útil só como um trapo de imundícia. Mas aí vem a terceira lição, antes que você deprima, tá? Guarda aí o seu lenço de papel, segura, você não vai precisar chorar. O Salmo começa a consolar o oprimido, ao nos mostrar que, na terceira lição, os perversos não se dão conta que o juízo de Deus virá sobre eles. Os perversos não se dão conta que o juízo de Deus virá sobre eles. Verso 15, muito singelo o que o salmista escreve aqui. O Senhor quebra o braço do ímpio e do perverso. O Senhor pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. Mesmo que humanamente eu e você, a gente não contemple, a gente não veja a justiça de Deus alcançando o perverso aqui na terra, a Bíblia Sagrada nos garante isso, que Deus não deixará o perverso, a injustiça passar impune. Mesmo que seja depois que eles baixarem a sepultura, Deus manifestará o seu juízo na eternidade. E não sei se você sabe, a eternidade dura mais tempo
do que o tempo que a gente tem aqui na Terra. Então, de repente, o cara ficou aqui, sei lá, uns 70, 80 anos achando que estava se dando bem, vai passar a eternidade encarando a ira santa e justa de Deus para sempre. Jesus é a prova concreta de que Deus não está de brincadeira. Em Jesus, Deus derramou sua ira, sua justiça. Jesus é a prova palpável de que Deus pune a injustiça. Todo aquele que crê em Jesus, se arrepender dos seus pecados, será salvo, mas aquele que não crê em Jesus já está condenado e continuará nessa e na outra vida condenado, sendo alvo, como eu falei para vocês, da justiça e da ira de Deus eternamente. O perverso, o malfeitor pode até se dar bem aparentemente aqui nos dias sobre a face da terra, nessa existência terrena, mas os desgraçados passarão a eternidade desgraçada, eternamente enfrentando a ira do justo juiz. O Salmo 10 dá testemunho disso. Isso é uma forma de consolo para quem está sendo alvo da perversidade, de que o Senhor endireitará tudo que está errado nesse mundo caído. O Salmo 10 tem essa pegada escatológica também. Deus vai endireitar tudo que está errado nesse mundo caído. Versículo 18, o último versículo diz: defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. À medida que a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai aprendendo que o ser humano que é pó não vai tirar mais a nossa paz, não vai nos causar terror. Pode até momentaneamente nos fazer mal, roubar a nossa alegria, mas não vai mais nos causar terror. Topzera. O que a gente pode trazer de aplicação prática para a vida da gente? O que a gente deve aprender e praticar com esse salmo? Primeira aplicação: examine-se constantemente. Examine-se constantemente. Na vida cristã, essa é uma aplicação prática que constantemente nos acompanhará. Examine-se constantemente. Por quê? Porque se a gente não vigiar o nosso coração, a gente se transforma rapidamente no perverso que persegue as pessoas. No nosso universo, na nossa realidade, no nosso dia a dia, nós somos o perseguido ou nós somos os que perseguem? Você é aquele que chora ou é aquele que faz o outro chorar? Você tem que examinar seu coração. Será que eu sou parecido com aquele que eu digo que me oprime? Será que existe alguém, dentro da minha casa, dentro da minha célula, ou aqui mesmo dentro da igreja, na fileira onde eu estou sentado, orando como esse salmista e pensando no meu nome no lugar do perverso? A gente tem que examinar como que anda a nossa vida, como que anda a nossa forma de se relacionar com o outro. Constantemente eu e você temos que nos examinar. Você é parte do problema ou é a solução? Eu estou acompanhando direto os vídeos do Lógica 101, depois você se diverte assistindo lá Lógica 101, que ele fala isso: você é parte do problema ou é a solução? Será que Deus, se sondar o nosso coração, vai encontrar traços intensos de egoísmo, de amargura, de falsidade, de perversidade escondido dentro da gente? Segunda aplicação: reaja contra o perverso. Reaja contra o perverso, assim como Jesus nos ensinou. Amém? Reaja contra o perverso. É para reagir mesmo, não é para você ficar passivo. É para você reagir contra a perversidade, contra o perverso, mas assim como Jesus nos ensinou. E lá em Mateus 5, Jesus nos ensinou no Sermão do Monte como que a gente deve reagir contra o perverso. Orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Pô, Senhor, eu pensei em tanta coisa maneira, o Senhor só quer que eu ore por eles. Orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está ordenando, está dando uma ordem para a gente. Ele não está dando um aconselhamento, não. Ele está dando uma ordem que a oração, a intercessão por aqueles que nos proporcionam intensos desprazeres seja o nosso principal instrumental de reação, de resistência contra o perverso, contra o malfeitor.
A ordem é: está ruim no governo? Ore por seus governantes corruptos. Está ruim na sociedade? Ore por essas questões na sua sociedade. Ore por aqueles que exploram os pobres. Ore pelos abortistas. Ore por aquele que te persegue no trabalho. Isso é fácil? Claro que não. E desde quando a fé cristã é para os molengas? Desde quando Deus tira você do seu lugar comum para mastigar água? Mas Jesus não nos deixou sozinhos. Jesus não nos dá essa ordem e pede para a gente se virar para cumprir essa ordem. Não, Ele nos dá forças para a gente viver isso aqui, para a gente aplicar isso aqui de verdade, através do seu Santo Espírito. Amém? Quando Jesus nos manda orar pelos que nos perseguem, Ele está dizendo para a gente que eu e você não temos condições de resolver o problema da maldade humana com armas humanas. Vontade eu tenho, se eu pudesse, nem apertava o botão vermelho, explodia tudo. Eu ia jogar uma porção de meteoro na casa de uma porção de gente, mas não ia resolver o problema da maldade humana. Eu ia virar aquilo que eu estava tentando eliminar. A nossa ira não produz justiça. É isso que Jesus está ensinando para a gente quando Ele manda a gente orar. Ore por esses que estão te perseguindo. Jesus está dizendo isso para a gente. Não existe a menor possibilidade de você resolver o problema da maldade humana sem intervenção do Deus da justiça. Então ore, faça como Jesus nos ordenou, aprenda aqui com o salmista como orar. E aqui Jesus também não está falando para a gente fazer oração cuticute, né? Ah, Senhor, enche o coração dessa criatura maligna de paz. Não, a gente é ser humano, sou amigo de Davi. É aqui, ó. Senhor, levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados. Senhor, tu enxerga o sofrimento e a dor, tu é protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso. A voz que antes descrevia o problema, agora ele pede com clareza que o problema seja resolvido, com sinceridade de coração. Se Deus vai responder dessa forma, é outra história, mas ele está orando com sinceridade de coração. É oração de verdade. Senhor, os necessitados precisam de Ti. Senhor, olha só, a galera está sendo esmagada e explorada por gente perversa. Senhor, desperta o opressor do sono da morte. Senhor, o Senhor vai pegar ele ali na frente. Então acorda ele, tira ele desse caminho de morte. Senhor, para fazer isso, se for necessário, tira a paz dele também. Dá pesadelo à noite com os pecados que ele faz, que ele comete. Não deixa ele passar um dia tranquilo não, Senhor. Pesa a tua mão, Senhor, a ponto de ele não conseguir respirar e ter que pedir socorro para o Senhor. Eu oro para muita gente assim. Se o Senhor vai responder, aí é com o Senhor. Mas que eu peço isso, eu peço. Todo dia. Gente que maltrata os pequeninos, eu vou orar de que forma? Ah, Senhor, vai ao seu encontro deles, Senhor. Esmaga eles, Senhor. E aí eles acordam e se arrependem e querem o Senhor. Tem que ser assim. Aqui é super importante a gente lembrar que a oração do salmista, e por mais que você tenha rido da minha oração, não é desejo de vingança. Aqui o salmista não tá se manifestando com um pedido de vingança, está se manifestando com um pedido de justiça. Senhor, haja! Não é um grito por vingança, é um grito por Senhor, socorre o oprimido. É isso que Jesus nos ensina em todo o Evangelho. Se a nossa indignação, se a nossa fome e sede por justiça só alimentar o nosso desejo por vingança, então a gente vai descobrir que se transformou no algoz. Terceira aplicação, e hoje tem uma porção de aplicação, não vai acabar na terceira não. Perdão, Filipinho, tem mais umasinhas aqui. Terceira aplicação, seja você uma ajuda para o abatido. Seja você aí uma ajuda para o abatido. Seja você a resposta de oração para alguém que está angustiado aí perto de você. Esteja atento às pessoas à sua volta. Para de olhar para o seu umbigo. Preste atenção nas pessoas que estão à sua volta, na célula,
na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. Verifique se tem alguém angustiado, para baixo, abatidão. Eu e você podemos e devemos sim ajudar os que estão abatidos à nossa volta. E graças a Jesus podemos sim, mais uma vez, o Senhor nos encheu, nos capacitou com o seu Santo Espírito. Nós somos capacitados, qualificados para sermos bênçãos uns para os outros. Paulo fala isso em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que o Deus que consola a gente nas nossas tribulações, vai usar a gente para ser consolo na vida dos outros. E aí, para acabar a última aplicação, eu fui rapidinho. Quarta aplicação: tenha a certeza de que Jesus sabe o que você está passando. Amém? Tenha a certeza. Às vezes a gente precisa olhar para o espelho e repetir isso em voz alta. Jesus sabe o que eu estou enfrentando. Jesus sabe o que eu estou vivendo. Jesus sabe o drama que eu estou tendo que administrar. O salmista começou aflito, mas ele terminou num clima de tranquilidade e confiança. Versículo 16: o Senhor é rei para todo sempre. Só em repetir essa frase, a alma já não dá aquela sentada. Mesmo? O Senhor é rei para todo sempre. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Isso é ter essa certeza de que Deus sabe o que a gente está passando. O Senhor defende o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause mais terror. A gente não vai mais ligar para isso. Jesus é o nosso Senhor que reina para sempre. Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe o que a gente está enfrentando. Jesus é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação, da angústia, na hora que a gente está sendo alvo do perverso. Jesus é o nosso socorro. Ele é o fundamento indestrutível da nossa esperança. Se Jesus é por nós, se Jesus sabe o que eu estou passando, o que pode o homem me fazer? O que pode o bonequinho de barro me fazer de mal? Os malfeitores têm até a chance de nos ferir, mas isso já não nos tira mais a paz. Porque Deus, na hora certa, vai manifestar o seu poder fazendo o bem para a nossa vida e até sobre a vida do equivocado. É do Senhor Jesus e somente dele o capítulo final da nossa história, amém? Então isso que você está vivendo hoje não é a parte final. Só Jesus vai dizer quando é o capítulo final. E Ele já nos prometeu que vai o quê? Enxugar todas as nossas lágrimas e nos consolará para sempre, para sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Obrigado, porque só o Senhor é a nossa esperança, o nosso socorro, refúgio, o nosso justo juiz. Senhor, muito obrigado pelo seu braço forte, que quebra o braço do perverso. Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus, por favor, perdoe os nossos pecados, perdoe quando nos agarramos na nossa justiça própria, Senhor. Ajuda-nos a orarmos por aqueles que nos perseguem, livra-nos do mal e do homem mau, Senhor. E traz consolo, Senhor, traz consolo para aqueles que entraram aqui abatidos, restaura a esperança e a alegria da salvação na vida da gente. Enxugue as nossas lágrimas, Senhor, com a Tua graça, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, amém.